e vamos ver o que dá. É um carregamento bem longo, como vários carregamentos do Kingdom Come. Demora, viu? Ok, carregou. Vamos lá ver. Galera, hora de encarar mais um game aí com o PC baratinho. Já faz um tempinho que não fazemos novos episódios e já temos aí o primeiro que eu quero jogar. Tá aberto aqui na minha frente, que é o Kingdom Come Deliverance. Ainda vou dar uma olhadinha também no Final Fantasy XV. Eu vou mostrar pra vocês então como é que tá a performance, principalmente nos hardwares de entrada, né? Como é que tá rodando aí no PC baratinho. E também já temos novidades. Lançamos não faz muito tempo aí o vídeo com uma atualização do PC da crise. Também vamos tentar ver como é que ele se sai. Tenho visto alguns vídeos, principalmente os do Digital Foundry, mostrando que esse jogo está um pouquinho problemático de ser rodado em consoles. Então, quando as coisas estão difíceis para o Play 4 e Xbox, eu já fico meio de olho que pode ser uma pedra no sapato do PC baratinho. E rodei já os testes. Comecei com as placas de entrada, então caso aí da 1030 pelo lado da NVIDIA, da linha GeForce, a GT 1030 e a Radeon RX 550. E deu para jogar. Se você coloca a resolução na qualidade HD, você consegue até subir a qualidade gráfica para o preset do médio e você tem uma taxa de quadros aí estável o bastante para se jogar, principalmente quando você olha no caso da GT. Não é para você mirar nos 60 FPS, mas se você tentar travar 30, provavelmente você vai conseguir algo mais estável. Só que já deu para perceber uma diferença, quando estava fazendo esse comparativo, entre a linha GeForce e a linha Radeon, que a linha da AMD se mostrou muito mais instável no tempo dos quadros. Então quando você olha ali o frame time, você vê que tem uma oscilação constante, comparando com a linha GeForce, que tem oscilações, mas elas não parecem ser tão irritantes quanto está acontecendo com a linha Radeon. É interessante porque é o mesmo problema que o Digital Foundry identificou no Xbox e no Play 4. Os dois consoles são baseados aí, a parte gráfica deles são baseados em chips da AMD. E o resultado foi que o que estava acontecendo nos consoles se replicou na RX 550 e também na RX 560 em nossos testes. Então dá para jogar com a 550, qualidade média na resolução HD, mas nós temos uma certa instabilidade nos quadros que não são a situação ideal. Você vê que a fluidez está um pouquinho esquisita. Enquanto que com a da NVIDIA ela tem oscilações naturais, porque o jogo é pesado, 1030 roda ela aí meio que muito próximo do seu limite, mas ela entrega uma taxa de quadros mais aceitável, principalmente se você travar 30, a experiência ela fica mais firme, mais estável. O que eu tenho aqui na minha frente é a configuração que eu vou usar, que eu achei a ideal. Então, como nós temos essa oscilação maior da linha da AMD, na linha GeForce eu tenho uma taxa de quadros mais estável. Então você vê, eu estou rodando agora em uma GTX 1050 e com o meu processador atualmente, que neste caso é o Pentium, que a gente tem usado em vários episódios. Depende do game, ele pode não segurar, mas no caso aqui, apesar de ser mundo aberto, você vê que não está excessivamente pesado para o Pentium. Então nós conseguimos rodar esse game mantendo uma boa taxa de quadros. E a 1050 está muito próxima de toda a sua capacidade, mas ela está rodando nesse pedacinho aqui, próximo dos 60 FPS. Para conseguir isso, eu tive que fazer algumas configurações. Então eu testei em Full HD qualidade média, que é normalmente onde a gente começa os testes com o PC baratinho, e foi pesado demais para ela manter uma taxa estável de quadros. A 1050 não conseguiu dar conta. Então eu tive que correr atrás de uma configuração intermediária que deixasse a taxa de quadros mais eficiente. E o que eu consegui foi isso aqui é a resolução 900p, então eu estou rodando aí, depois ele faz o upscale para ficar em Full HD a imagem final, mas na verdade a imagem está sendo renderizada em 900p, 1600 por 900 pixels. Enquanto que a imagem geral, esse aqui, eu acabei mexendo, não salve as alterações, senão eu não consigo mostrar. Esse aqui é o preset do médio, com uma única modificação, eu tirei o pós-processamento. Todo o resto você vê que está configurado em médio. E o resultado é que o serrilhado deu uma piorada considerável, como vocês podem notar, principalmente com essas coisas, essa mureta feita toda improvisada. A Idade Média era uma droga, hein? Esse muro aqui feito de taquara aqui está todo serrilhado, principalmente quando você olha mais longe.
É o principal efeito colateral de ter reduzido ali o pós-processamento, mas em compensação você vê que minha taxa de quadros está bem estável no 60 FPS. Estou aqui com o V5 ligado, por isso que você vê que a gente está estabilizando em 60. Posso vir aqui desligar o V5 para vocês verem que está com um pouquinho de margem. Tá rodando 60, 70. Então, mas principalmente porque aqui eu estou num trecho relativamente fácil do jogo de ser rodado, então até por isso que está sobrando mais margem, mas para partes mais pesadas ele cai um pouquinho mais, ele já, né, que nem aqui a gente já estamos rodando uns 65, mas é a situação ideal. Não é 100% do tempo que eu consigo 60 FPS, então vou ligar o V5 de novo, mas ele já consegue manter a maior parte do tempo. Se não faz, mexi aqui de novo, não era aqui, não salve. Se eu não consigo o tempo todo a 60 FPS, quando eu tenho quedas, elas também não são bruscas o bastante para atrapalhar meu gameplay. Então, para dar um exemplo para vocês aqui, vou carregar um outro pedacinho, uma outra parte do game, para vocês darem uma olhada em um trecho um pouquinho mais pesado, para vocês verem como influencia tanto no processador quanto no chip gráfico. Aqui um pedaço bem mais pesado para vocês verem como a coisa pesa bastante. Ó. Vê como agora o Pentium começa a ter bastante trabalho. Vê que ele chegou assim que começou o combate ele estava 100% do uso dele. Ó, ele continua muito próximo do 100% de uso. Então você vê que vai ter trechos, principalmente esses que tem muita briga, assim que carrega o jogo vai ter uma certa dificuldade. Vê que a gente agora tem uma taxa de quadros que está na casa dos 30. Não é algo que você vai ter o tempo todo no jogo. Eu já estou justamente numa missão um pouquinho mais movimentada para mostrar para vocês que vai ter esses momentos em que o Pentium pode chegar muito próximo de um estresse alto. Agora eu estou rodando perto da casa dos 30 FPS e não é só uma questão da performance da 1050. Vê que o Pentium às vezes acaba limitando o nosso desempenho. É uma coisa mais isolada, a maior parte do tempo do jogo você não vai estar brigando com tanta gente ao mesmo tempo, não vai estar numa base assim tão complexa, mas é um exemplo de uma situação de alto estresse para o hardware e que se você quiser garantir 60 FPS o tempo todo no seu gameplay, você precisa de algo mais potente que o Pentium e também uma placa de vídeo mais potente que a 1050. Vê que eu consigo jogar ainda. Na maior parte, eu tive ali um comecinho, logo carregou a fase, a galera começou a se bater, a coisa estava mais complicada. Agora eu consigo jogar aí 45 FPS, 40, tá dando para jogar. Dá para jogar aqui e, como eu disse, eita, tô tomando umas porradas aqui. É um pedaço um pouquinho mais, é uma parte mais específica do jogo, não é, na maior parte do tempo, infelizmente que não, a maior parte do tempo dele não é uma luta super animada com várias pessoas, é você e uns 3 caras brigando numa rua suja de lama. Mas nesses momentos aqui, a gente tem um pouquinho de instabilidade na performance, mas ainda dá para passar. Bom, deu para rodar no PC baratinho, é hora de a gente ver como é que sai a nova tecnologia da AMD. Vamos dar uma olhada como é que está a APU, o Ryzen 3, que está presente no PC da crise, e vamos ver se dá para encarar esse game, que como vocês viram já tem aí não é leve, tem aí alguns trechos difíceis. Vamos ver como é que ele roda no PC da crise. Eu vou começar no mesmo lugar que a gente começou no PC baratinho. Vocês veem que já temos as estatísticas na tela. Quero mandar um abraço aí para o Robson do Lock Gamer, que me avisou como corrige a questão da porcentagem de uso ali do chip Vega, que está ali no topo, o Vega 8. Tem que acionar uma caixinha lá que faz correção desse dado em produtos da AMD, e aí agora a gente já tem essa estatística certinha, por isso que a gente vê que o Vega 8 está a 100% de uso. E eu estou naquele mesmo trecho, e a configuração que eu estou usando é uma boa, que as placas de entrada têm uma performance semelhante ao que a APU Ryzen tem. Então a gente começou configurando parecido, 720p, né, 1280 por 720, em qualidade média. E no momento está com o V5 ligado, deixa eu desligar ele. E agora o resultado é o seguinte, a gente está jogando entre 30 e 40 FPS nesse trecho, que é mais ou menos o que a gente tinha também com as placas de entrada. E uma taxa de quadros que oscila, principalmente, como você já deve ter reparado, com o nosso probleminha das frequências da iGPU. Então vê ali que a Vega 8 está 1100 MHz, que é o máximo que ela chega, oscila, caiu para 300. Então quando ela está em 1100, a taxa de quadros é boa. Ela roda 30, 40 FPS. Quando cai dos 1100, a gente passa a não ter mais uma boa taxa. Então, ó, eu tenho todo um período aqui que eu estou jogando a 1100, ó, vê que o jogo está fluindo. E aí caiu a frequência ou alguma coisa do tipo, ó, a gente tem essa queda de performance.
É uma coisa que pode ser resolvida, principalmente se você tem uma placa B350 ou X370 que suportam overclock, porque você pode ir lá e pôr o clock em algum valor indefinitivo. Então, por exemplo, eu posso pôr a 1100, que é o que esse clock chega, né? A Vega 8 opera assim no Ryzen 3 2200G. Ou a gente conseguiu até pôr em 1500 MHz sem problemas. Consegui aquecimento e consumo estavam relativamente sob controle e o sistema ficou estável. Mas não é a situação ideal. Eu gostaria de ver a AMD e as fabricantes de placa-mãe resolvendo aí a questão de update de BIOS, ou seja lá o que for necessário para resolver esse problema, porque é um produto de entrada. Eu gostaria muito de ter ele funcionando 100% no seu chipset mais básico e na sua configuração estoque. Então, viu, eu estou um bom tempo com o jogo, estava rodando um bom tempo. A 1100 MHz eu estava jogando entre 40 e 45 nessa parte do cenário que não tem muita coisa. Vou tentar agora, vou travar aqui via Afterburner. Vamos ver se eu consigo pôr a 30, vamos ver como é que ele se comporta. Porque isso é um problema que os consoles estavam tendo, que eles não conseguiam travar a 30, principalmente no vídeo do Digital Foundry, isso ficou evidente, que ficava oscilando muito, a média de FPS ficava sendo 31 por causa disso. Travei a 30, vamos ver se ele consegue melhorar a estabilidade do sistema. Estou tendo alguns picos aqui. Engraçado que estava rodando a 40 FPS, parecia melhor do que o jogo. Mesmo com as oscilações, parecia mais... Você sente a diferença de 10 FPS a menos. Mas vê que agora a gente já está um bom tempo travado até. Com uma taxa de código. Estava indo tão bem, a linha estava tão retinha. E aí voltou a oscilar a frequência do chip gráfico integrado. E aí a coisa ficou bem zoada, como vocês podem ver aqui. Então, aparentemente há uma performance para você jogar o jogo, mas nós vamos ficar dependendo dessa correção por parte da AMD entregar uma estabilidade maior. Vamos dar uma olhada naquela cena que é pior, para ver, vamos quebrar de vez isso aqui. Vou pôr aquela cena que tem muita coisa acontecendo, vai ser trabalhoso tanto para o Vega 8, vai ter mais coisas ainda, mais animação, mais personagens, mais texturas, muita coisa para carregar. E também vai dar trabalho para o Ryzen 3, vamos ver se eles não se saem, como é que essa dupla se sai. Então a taxa de quadros está aqui 27, 28. É uma coisa que talvez eu resolveria, porque quem está 100% de uso é o Vega 8. Eu talvez resolveria, ao invés de jogar no médio, o preset aqui como eu estou fazendo, daria para baixar talvez para HD no baixo, ou desligar uma ou outra coisa, tipo pós-processamento, e dar a performance que está faltando. Okay. Vamos ver se eu consigo fazer essa troca. Então, eu vou experimentar pôr o preset no baixo. E vamos ver o que dá. Olha, até que eu tenho uma taxa de 30 FPS agora com a qualidade baixa. Claro que, né, saudade do anti-serrilhado, deixou saudades mesmo. Mas agora eu estou conseguindo uma taxa até estável. E o Ryzen 3 está rodando a 86% de uso dele. Ele dá um sinal de que ele engasgaria menos do que o Pentium, que caiu ali, teve horas que ele não conseguiu segurar nem 30. Tá conseguindo até lidar bem com o jogo rodando travado a 30. Essa provavelmente é a configuração ideal então para o PC da crise. É o HD em qualidade mínima, com o jogo travado a 30 para dar um pouco mais de estabilidade. Não estou vendo mais, enquanto eu não estava oscilando a frequência, eu estou conseguindo uma taxa de quadros. Eu morri, eu nem vi quem bateu em mim. Estou conseguindo uma taxa de quadros até estável. Vamos tentar jogar mais um pouquinho para confirmar, mas acho que essa é a configuração ideal. E se você tiver uma placa B350 e conseguir travar, fazer overclock para travar 1100, dá para até arriscar realmente que nancamos num PC no estilo aí do PC da crise, com gráficos integrados. Ver que o Ryzen 3 conseguiu dar conta dessa galera toda passando aqui. E nem chegou a 100% do uso que nem o Pentium, então é uma vantagem que a gente já havia mostrado. Esse processador acaba saindo melhor do que o modelo da Intel. Nessas cenas que o peso é maior no processador, né? Eu até conseguindo uma taxa aceitável para jogar.
Bom, galera, esses aqui foram nossos testes com Kingdom Come no PC baratinho e no PC da crise. Em breve quero ver aí também rodar uns testes com Final Fantasy, que deve sair na próxima semana. E para mais vídeos com a gente testando hardwares, não deixe de assinar o canal que vai sair sempre que tiver algum grande lançamento. Vamos tentar rodar aí nos nossos hardwares de baixo custo e vamos ficar de olho para ver como é que fica a evolução aí do ecossistema em relação ao Ryzen. Quando tiver um novo update de BIOS, com certeza a gente vai aplicar na nossa placa-mãe e ver se vai trazer um impacto aí em relação às frequências. Ver que comigo dando mais margem para Vega, né, rodando o jogo aí em qualidade HD e resolução HD e qualidade mínima, ver que agora a Vega está operando aos 90% de capacidade dela. Nessa nossa configuração atual, o hardware está conseguindo manter mais estável a taxa de quadros e aí eu consigo jogar. Mas vamos ver se no futuro a gente não tem uma estabilidade nos 1100 sem necessariamente ter que ficar achando uma config que isso aconteça. Porque eu poderia ligar provavelmente mais alguns filtros se eu tivesse aí sempre 1100 MHz de frequência de forma estável. Galera, então, nos vemos aí no próximo vídeo.